Olá, CDD04. E aí, como é que vocês estão? Gente, é um grande prazer estar mais um sábado com vocês, trazendo conteúdos novinhos aí para acrescentar ainda mais, né, nessa trajetória que vocês estão cursando aqui, né? Já pegue o material de vocês, que hoje nós iremos trabalhar o livro de Saúde dos Cuidados, né? Capítulo 13, página 59. E o tema que nós iremos trabalhar hoje é emergência no domicílio, certo? Reanimação cardíaca. Então a gente sabe que durante a nossa vivência, a vivência de vocês como cuidadores, pode acontecer de em um momento de emergência de um paciente tá em parada cardiorrespiratória, o que é que a gente deve fazer, como é que a gente deve agir. Então a gente vai aprender nesse conteúdo de hoje, tá bom? Então se você ainda não fez aquela leitura do material, pausa o vídeo, pega o livro de vocês e faz aquela leitura antecipada aí. Depois vocês liberam novamente, tá certo? Então deixa eu diminuir aqui meu rosto para que vocês possam visualizar melhor aqui os slides. E aí, antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo anterior, né, que a gente viu sobre cuidar do doente no domicílio. O quanto é importante a gente se atentar a cada detalhe do dia a dia, né? A gente sempre precisa cumprir com o que o nosso perfil exige, descrição, habilidades, compreensão. Gente, muita coisa a gente viu, não é isso? A gente viu também o que é que é do dever do cuidador, quais são as tarefas do cuidador, a gente viu também isso aí no nosso conteúdo passado. E aí, no nosso conteúdo de hoje, nós iremos falar sobre parada cardiorrespiratória. Qual é o momento certo de eu agir? O que é que eu devo fazer quando o paciente está em parada cardiorrespiratória? Né? Como agir nesses momentos? Eu ligo para a SAMU, eu presto assistência, o que é que eu devo fazer? O que é que eu não posso fazer? Que isso é muito importante. Né? Então a gente vai aprender um pouco mais sobre primeiros socorros, né? A atenção primária, o que é que a gente deve fazer naquele primeiro momento que a gente se depara com a situação de emergência. A gente chora, a gente reza, a gente faz o quê, né? Então, eu já começo perguntando para vocês quais são os sinais de uma parada cardiorrespiratória. Alguém já passou por esse momento? Alguém já é, tentou ajudar alguém que estava passando por um momento desse? Alguém já presenciou? Sabe quais são os sinais de uma parada cardiorrespiratória? Gente, a gente pode até dividir o nome cardiorrespiratório, né? Parada, a gente sabe que é o quê? Stop. Parou real, não tem nada ali, né? Funcionando, porque parou. E cardio, a gente sabe que cardio vem de coração e respiratória de pulmão, respiração, né? Então é uma parada tanto no meu coração como no meu pulmão. Então a gente sabe que o meu pulmão e o meu coração são órgãos vitais, são órgãos que são de extrema importância para a minha sobrevivência, não é isso? A pessoa pode sobreviver sem um braço, sem um olho, sem uma perna, sem uma orelha, mas sem um coração, sem um pulmão, a pessoa não consegue sobreviver. Então a gente sabe que é algo muito sério e que necessita o quanto antes de uma assistência, seja de uma equipe médica, seja até mesmo dos familiares de quem esteja ali por perto, tá bom? Porque eu vou falar para vocês o quanto é importante o tempo para uma pessoa que está em parada cardíaca. Então, os principais objetivos, né, os principais pontos dos primeiros socorros são preservar a vida do paciente. Sempre que o paciente está em alerta, né, a gente precisa sempre focar na vida dele. Então, o que é que vai reduzir o sofrimento? Né? Será se eu fazendo a massagem cardíaca não resolvo, aí não diminui o sofrimento desse paciente? Prevenir complicações, né? Eu posso prevenir complicações desse paciente, porque se eu faço uma reanimação cardíaca e esse paciente ele volta, eu preveni dele ter futuras complicações, até mesmo da morte, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai prestar esses tipos de assistência.
E aí, a gente precisa entender quais são as principais atitudes que devem ser tomadas, né, no momento desse, no momento de emergência. O que é que a gente deve fazer? Qual é o nosso melhor procedimento? Então, a gente precisa checar o local do incidente, né? Ver o que é que está acontecendo, onde é que esse paciente está. Esse paciente, ele caiu? Se ele caiu, será se ele se machucou ou não? O paciente é um paciente acamado, né? Um paciente ao leito, e aí o que é que o paciente qual é a minha conduta, né, que eu devo fazer nessas situações. Então a gente vai ver também sobre isso, verificar o estado do paciente, o nível de consciência desse paciente. A gente não pode fazer reanimação cardíaca se o paciente ele tiver com algum sinal vital presente. Então a gente não pode. A gente sabe que antes da gente fazer qualquer procedimento num paciente de emergência, a gente precisa identificar como é que está esse paciente. Então, o primeiro ponto que eu vou observar é o local, né? O que é que eu posso fazer para melhorar ali a ventilação do paciente? O que é que eu posso melhorar ali a posição do paciente? E verificar o estado do paciente, os sinais vitais, que a gente vai aprender logo a seguir o que é os sinais vitais. Não se preocupem, porque sinal vital vocês irão aprender em noções de enfermagem também. Então aqui eu vou reforçar, e quando vocês estiverem lá no módulo de noções de enfermagem, as professoras de enfermagem vão trabalhar novamente e sair com vocês, tá bom? Então pedir ajuda ligando para SAMU, sempre, se você tá nervosa, não tá conseguindo fazer nada, não tá conseguindo prestar ajuda para aquele paciente, é necessário, é de extrema importância ligar para a SAMU, que é 192, certo? E prestar assistência à vítima até a chegada do socorro, que é o que a gente vai ver a seguir, né? Como é que a gente vai prestar essa assistência? Como é que a gente pode ajudar esse paciente? Então, nós temos aqui os sinais vitais. Professora, o que é sinais vitais, né? Os sinais vitais são os sinais que o nosso corpo emite mostrando que ele está funcionando, certo? Então, nós precisamos de órgãos vitais para que o nosso corpo ele funcione normalmente e eu possa estar viva, né? Então, a gente precisa entender quais são os parâmetros de normalidade, fixar na nossa cabeça os parâmetros de normalidade dos sinais vitais para eu poder identificar quando não está normal, certo? Então, nós temos aí quatro parâmetros de sinais vitais que a gente vai observar. E a gente precisa, não é nem decorar, é aprender real, né? Porque decorar a gente esquece, mas quando a gente aprende, a gente não esquece. Então, aprender real todos esses parâmetros aí, porque quando tem alguma coisa em desordem, você vai saber se tá ou não tá. Então, o primeiro parâmetro que tem aí, nós temos a temperatura. Então, a gente sabe que a temperatura normal de um paciente é de 36,5, né, graus. Então, se passar de 37, o paciente ele já começa a ficar no estado febril. Se passar de 38, o paciente já está com febre, né? Então, a gente sabe que 36,5 é o padrão de normalidade. Se o paciente está menos do que isso, esse paciente ele está tendo aí uma hipertomia, né? Uma hipotomia. Ele está ficando com a temperatura muito baixa, que também não é legal, né? Corre riscos de vida. Então, nós temos aqui um quadrinho que mostra, né? 36,5 normal, 37, a partir de 37 e meio já se considera um febril, 37,8, 38, a gente sabe que já é uma febre. Então, o padrão normal que eu preciso saber é 36. Se passar dali, possa ser que o paciente esteja entrando num quadro de febre e menos do que aquilo, ele pode estar entrando num quadro de hipotermia, certo? O pulso é a nossa frequência respiratória, né? O nosso batimento, perdão, o pulso é a nossa frequência cardíaca, é a quantidade de vezes que meu coração está batendo. Então, a minha pulsação, o padrão normal para uma pessoa adulta
é de 60 a 100. No material de vocês tem de 60 a 110. Varia um pouco de literatura, mas o normal que a gente sempre visualiza é a pulsação por minuto. O quanto meu coração bate por minuto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então eu sei que se meu coração está batendo de 60 a 100 batimentos por minuto, o meu coração está normal. Então se deu 70, 80, 90, está batendo normal. Se passar de 100, meu coração está com taquicardia, está com um batimento muito elevado. E se for menos de 60, meu coração está com bradicardia, com um batimento bem mais diminuído, né? Então, o normal fica aí na casa entre 60 a 100 batimentos por minuto. Criança, ela tem um batimento mais elevado. Então, criança, o recém-nascido, por exemplo, o coraçãozinho dele bate de 100 a 120 batimentos por minuto. Então, o coraçãozinho ele bate muito rápido, certo? E aí nós temos aqui a respiração. E aí a respiração de um adulto é de 16 a 20 IRPM, né? Inspirações por minuto. Então, a gente sabe que a gente respira de 16 a 20, mais do que 20 o paciente está em sofrimento respiratório e menos do que 20 também. Então, a gente tem que ter na cabecinha da gente que o adulto, ele respira de 16 a 20 inspirações por minuto. No minuto, ele respirou 17 vezes. Tá ótimo. Em um minuto, ele respirou 20 vezes. Tá no limite. Em um minuto, ele respirou 25, 30. O paciente já tá em sofrimento. Ele tá com aceleramento aí na respiração. Ele tá, né, um pouco mais ofegante. E também nós temos a pressão arterial. Que a pressão arterial, para quem não é hipertenso, o padrão normal é de 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá? Então, para quem não é hipertenso, o valor é de 12 por 8 da pressão normal. Se a pressão subir para 13, 14, 15, a pressão está elevada. E se diminuir 10, 9, 8, a pressão está bem abaixo, não é isso? Então a gente precisa estar bem atentos aí com esse processo de a questão da pressão e de todos os parâmetros dos sinais vitais. Onde é que eu verifico, professor, a pulsação? Como é que eu sei? Né? Gente, a gente sempre faz uma prática maravilhosa para vocês terem noção aí de quantos batimentos. Eu até desafio vocês a fazerem isso. Vocês colocam no caderninho de vocês pulsação ou frequência cardíaca. E aí você vai passar 1 minuto, você vai cronometrar 1 minuto e vai colocar o seu indicador e dedo maior em alguma artéria que seja importante que dê para você. Muitas vezes a gente utiliza a artéria radial, que é essa do braço, para verificar. Então, você vai passar 1 minuto contando quantas vezes você sente o pulsar no seu dedo. Nunca com o polegar, porque o polegar ele tem sua própria pulsação, tá? E aí a gente verifica aqui na artéria radial. Então, a artéria radial a gente verifica aqui no membro superior, no braço, certo? E aí a gente coloca sempre ao lado do polegar, tá bom? Nós temos a carótida, que é aqui perto do pescoço. E sempre que o paciente tá sempre que o paciente tá em parada cardiorrespiratória, o mais próximo do coração é a artéria carótida. Então, a gente verifica a do pescoço no lugar de verificar sempre do braço, tá bom? Então, sempre dê preferência a verificar no pescoço, aqui na carótida. Nós temos a femoral, nós temos a poplítea, que fica por trás do joelho. Nós temos uma artéria chamada que fica na região do pé aqui, que é pedioso. E nós temos a tibial posterior, que tem uma artéria que passa aqui lateral. Então, são locais aí que eu posso verificar a pulsação, o quanto meu coração está batendo por minuto. Em parada cardiorrespiratória, a gente verifica primeiro a carótida. E aí nós temos a pressão cardíaca, né?
Perdão, gente, eu tô ótima hoje, viu? Nós temos aí a pressão, como verificar a pressão arterial. Então a gente pode verificar no braço, certo? Onde, o normal, onde a gente mais verifica, mas também pode verificar no pé, na coxa, são locais onde a gente pode estar verificando aí a pressão arterial, tá bom? Nós temos também a verificação da respiração. A respiração, quando eu vou verificar, eu não posso dizer para o paciente como eu vou verificar. Porque quando a gente diz, espera aí que agora eu vou verificar a sua respiração, sua frequência respiratória, automaticamente o paciente ele vai corrigir o seu momento de que ele está respirando ali por aquele 1 minuto que você vai avaliar. Então, quando a gente vai verificar a respiração, a gente não fala nada. A gente só observa o movimento da barriga do paciente, quantas vezes a barriga sobe e desce. Sobe e desce a barriga, senão o peito, né? Essa parte mais dorsal que também movimenta. Então, a gente vai lá e fica observando por 1 minuto quantas vezes ele faz esse movimento sem falar pra ele, tá? Então, a gente pode até mentir, dizer que ainda está verificando a frequência cardíaca, só que a gente já está verificando a frequência respiratória aí do paciente. As principais situações que exigem atendimento de emergência são parada cardiorrespiratória, convulsão, desmaio, engasgo, acidentes com animais peçonhentos, queda, vômito e diarreia. Então, tudo isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Hoje nós estamos só em parada cardiorrespiratória, mas mais à frente nós iremos ver todas essas outras, tá bom? Como a gente deve agir. E aí a gente chegou aqui na parada cardiorrespiratória. O que é que a gente faz? Não se preocupe que nós iremos fazer uma prática presencialmente. A gente tá mais perto do que nunca de voltar ao nosso conteúdo presencial. E aí a gente vai fazer a prática. Não se preocupe de reanimação cardíaca. Então a parada cardiorrespiratória, ela é uma interrupção da circulação sanguínea decorrente da suspensão súbita e inesperada dos batimentos cardíacos, né? Uma parada cardiorrespiratória, a pessoa perde a consciência em cerca de 6 a 15 segundos, em razão da parada da circulação sanguínea cerebral. Então a gente sabe que quando o coração para de bater, ele para de nutrir todas as nossas células do corpo, certo? O corpo do paciente ele para de ser nutrido e aí o paciente ele começa a literalmente, ele para totalmente. Ele, como o corpo ele não está sendo nutrido, as células não estão sendo nutridas, o corpo automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai apagar aquele paciente. E é aquele famoso parada total. O paciente ele não respira, o paciente ele não bate, o coração não bate, o paciente ele não responde a nenhum estímulo doloroso, o paciente não faz nada, certo? E aí é super importante a gente fazer a massagem cardíaca e a ventilação, que pode ser por um ambu, certo? Tem pacientes que já têm um ambu em casa, ou por uma respiração boca a boca. Só que aí eu boto um asterisco aí na respiração boca a boca, porque não é obrigatório fazer a respiração boca a boca, porque existe o risco de contaminação. Então, se você não se sentir confortável, não precisa você fazer a reanimação, a respiração boca a boca, apenas a massagem cardíaca, que eu vou explicar para vocês agora. Gente, como é que a gente vai fazer essa massagem cardíaca? Primeira coisa, lembra que eu falei que a gente precisa avaliar o paciente? Então a gente precisa entender se o paciente ele está literalmente em uma parada cardiorrespiratória ou ele apenas desmaiou ou alguma coisa do tipo. Então a gente precisa avaliar o paciente. Eu vou estimular o paciente com comando verbal. Seu João não respondeu. Vou fazer um estímulo doloroso, então eu posso pegar a minha mão e apertar a unha dele, ou senão eu posso fechar a minha mão e movimentar aqui próximo da clavícula, né, porque é bem doloroso.
Se o paciente, eu fiz tudo isso, o paciente não respondeu, eu já estou observando se ele tem sinais vitais. Então eu boto o dedinho aqui na carótida e verifico se tem batimento. No mesmo momento que eu estou verificando aqui a carótida do meu paciente, eu já me aproximo da barriga dele, certo? Perdão, eu já me aproximo do rosto dele para ver se eu sinto a entrada e a saída de ar, se não tá tendo saída nem entrada de ar. E eu já começo a observar se tem movimento da caixa torácica, do abdômen. Não tem. Aí eu vou precisar fazer uma reanimação, porque o paciente ele não me responde com um comando doloroso, sinal que o paciente ele tá inconsciente, certo? Ele não tem frequência cardíaca, ele não tem frequência respiratória. Esse paciente ele tá em parada cardiorrespiratória e precisa urgentemente de uma assistência. E aí o que é que a gente faz? Massagem cardíaca. Como é que a gente faz essa massagem cardíaca, professora? Se o paciente estiver na cama, a gente vai precisar tirar o paciente da cama, colocar no chão para reanimá-lo, certo? Para a gente ter mais apoio, porque a gente sabe que vai exigir bastante de quem está reanimando, tá? Então, a gente tem que manter a vítima deitada com as costas no chão. O cuidador ele precisa se ajoelhar do lado da vítima, estender os braços bem, porque a força que a gente faz não é com o braço, e sim com a força do nosso corpo. Eu vou mostrar isso aí pra vocês em prática, certo? A gente cruza as nossas mãos, coloca no centro do tórax do paciente, bem no meio aqui no osso externo, certo? E nós iremos fazer 30 compressões torácicas. Então, a gente coloca as mãos e aí a gente vai fazendo a força em cima do tórax do paciente. Por isso que a gente só faz a massagem cardíaca quando realmente está em parada cardiorrespiratória. Porque o paciente, ele sente muita dor e ele pode vir até quebrar costelas e etc. Então a gente faz 30 compressões, ó. 1, 2, 3, 4, até chegar a 30. Passou 30 compressões, a gente faz 2 ventilações. Se o paciente tiver um ambu, a gente ambusa a primeira vez, depois a segunda. Se você quiser fazer a respiração boca a boca, o paciente não tem nenhuma doença infecciosa, né, contagiosa. Você também não. Se você quiser fazer, você pode fazer a respiração boca a boca. Então, a gente retira todo objeto que tem dentro da boca do paciente, dentadura, comida, limpa tudo para melhorar a questão da ventilação. A gente puxa um pouco da cabeça do paciente para trás, certo? E aí a gente abre a região da mandíbula, fecha a narina do paciente e enche seu pulmão de ar e joga totalmente dentro da boca do paciente. Então, a gente acopla totalmente a nossa boca na boca do paciente para não ter nenhuma fuga aí de ar, tá certo? 2 vezes. Sai da primeira vez, enche seu pulmão de ar novamente e faz novamente aí a respiração boca a boca, tá? E aí é isso, gente. É esse o nosso procedimento de reanimação cardíaca. Não se preocupe, nós iremos fazer uma prática de reanimação quando a gente voltar com o nosso querido Bob. Então, fiquem super tranquilos. Aqui é a teoria e nós iremos fazer a prática. E aí, a sobratividade, eu posso perguntar para vocês. Gente, citem os parâmetros de normalidade e sinais vitais. Qual é o parâmetro normal de pressão arterial? Falei para vocês, 120/80 milímetros de mercúrio, né? Temperatura, tanto. Frequência cardíaca, tanto. Respiratória, tanto. Aí vocês vão lá e respondem, tá? Próximo conteúdo, nós iremos falar sobre emergência no domicílio, convulsão, desmaio e engasgo. Então, já vai fazendo aquela leitura antecipada aí. E aqui eu deixo a nossa frase de hoje que diz o seguinte: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desiste dos seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Então, a gente nunca pode desistir do que a gente almeja, do que a gente sonha, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, um ótimo sábado e qualquer coisa é só me procurar lá no grupo do WhatsApp. Tchau, tchau, turma!